Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live. Nesse dia de hoje a gente vai falar sobre coletas na Web of Science para iniciantes. Eu achei que era importante porque na semana passada, na verdade na semana retrasada, dia 1º de maio foi feriado, né? Eu falei sobre Scopus e eu vou tentar aqui fazer uma geral sobre a Web of Science. Eu já adianto que a Web of Science, como eu tinha citado no caso da Scopus, né, ela não é a minha plataforma favorita, a minha favorita é a Scopus, mas a Web of Science também tem características muito interessantes e pode ser muito importante, principalmente se você trabalha com conteúdos que estão sendo publicados na Cielo. Para pesquisas que têm a ver um pouco mais com estudos bibliométricos, nem tanto, e a gente vai entender por quê, ok? Recomendando que eu vou fazer aqui esse acesso à Web of Science utilizando o acesso Café, que é a Comunidade Acadêmica Federada, que é disponibilizado pelo Periódicos CAPES para quem tem um vínculo institucional, né, para quem consegue ter acesso para um vínculo institucional, ou para quem, né, não tiver o acesso Café. Se você estiver dentro de uma zona IP, uma zona de acesso internet, de uma instituição que faz parte do acesso Café, você automaticamente faria parte desse acesso, sem precisar fazer um login, sem precisar usar uma senha específica, você já poderia acessar esses conteúdos. Só você estar dentro dessas áreas, vamos chamar assim, definidas com acesso IP dedicado, né, para esse tipo de acesso que a CAPES dá. A CAPES faz essa assinatura. Ok? Eu vou aqui brevemente então entrar na página do Periódicos CAPES, periódicos.capes.br, e eu entrando aqui, ele vai me avisar que eu estou acessando conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes. O que vai acontecer no caso do acesso Café, que vai estar aqui em cima, o acesso Café, é que você vai poder utilizar um sistema de, vamos chamar assim, um certo proxy, não é bem exatamente um proxy, é uma autenticação que é feita via redirecionamento de uma conexão pela web, né? Mas é como se fosse um acesso proxy e que vai permitir que você tenha então acesso aos conteúdos. Aqui tem várias instituições que fazem parte, vocês podem ver desde a Agência Espacial Brasileira, o pessoal da CAPES, CBPF, e assim vai. Eu vou botar aqui Fiocruz, porque é a minha instituição, né? Ele tem um tutorial que explica como faz, mas se você preferir também, você pode fazer esse tipo de acesso seguindo o meu tutorial que está na web, ele está no comentário dessa live, ok? Pronto. É só dar login. E feito o login, ele faz essa transferência, né, agora para um acesso com endereço próprio, personalizado, e que eu vou poder acessar a base de dados agora, ok? Vou pedir aqui para buscar em base, vou botar aqui o OS, né, o Web of Science, para facilitar. Vou rapidamente para lá. Tem um vídeo falando sobre isso, como é que você faz para acessar. No caso, mostrei Scopus, mas podia ser qualquer outra base, ou qualquer outro conteúdo do Periódicos CAPES, e ele vai fazer aqui a apresentação. Bom, aqui nós temos então o Web of Science, né, colocado. A gente vai ver logo de cara que nós vamos ter várias opções aqui. Tá? Existe o buscador por autor, que é uma versão beta. Tá? Você pode tentar fazer uma pesquisa por uma referência citada, que é uma coisa que a gente utiliza dentro da própria Scopus, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer lá, mas aqui eu não costumo utilizar na Web of Science. E aqui a gente vai ter a seleção de bases de dados. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que existem várias bases de dados aqui. Existe a coleção principal da Web of Science, a Derwent, que é uma base de dados basicamente de patentes. Vai ter a KCI, que é uma base de dados de periódicos coreanos. Tem a Russian Science Citation Index, que é uma base russa. Tem a Cielo Citation Index aqui dentro. E hoje em dia tem a Zoological Record também, para dados vinculados para questões zoológicas. Em geral, o pessoal faz a pesquisa pela coleção principal da Web of Science, que é por onde a gente vai começar o nosso trabalho aqui hoje, né, nossa live aqui de hoje.
mas depois a gente vai fazer umas ampliações para isso. Aqui você pode já fazer um tempo estipulado de recorte, tá? Já posso chegar e dizer, olha, eu quero só os últimos 5 anos, eu quero ver só acumulado em um ano, desculpe. Posso botar um intervalo de anos personalizado, pegar a última semana, enfim, tem várias maneiras de poder fazer esse recorte de período. Vocês podem perceber, e vocês vão perceber isso, que a Web of Science tem uma faixa de tempo muito larga, é uma base histórica, tá, que começou no tempo ainda do papel, depois ela foi migrando para processos em que ela passou a ser digitalizada. Isso faz com que a Web of Science tenha, por conta desse histórico, algumas questões aí, né, de como ela foi concebida. Ela foi concebida numa época que espaço de memória era muito caro, era muito importante fazer certos tipos de consolidações, filtragens, compactações de dados. Hoje em dia, espaço de memória não é uma das coisas mais caras do mundo, apesar de ser levado em consideração, obviamente. Então, existe uma diferença de uma base que nasce no tempo do papel e depois vai migrando para o meio digital, de uma base que já nasce na era digital, como você tem no caso das Scopus, e principalmente uma que já nasce, como a gente vai ver no caso da Dimensions em outro momento, né, que já nasce num momento absolutamente onde tudo é uma questão de autoindexação quase, né? Você tem milhões de sistemas, né? Milhões. Você tem vários sistemas de indexação possíveis com identificadores únicos, quer seja de autoria, quer seja de instituições, quer seja de revistas, quer seja também de artigos, né? Nascer nesse momento onde tudo está online, é muito mais fácil, como é no caso da Dimensions, né? Nascer no momento em que as coisas já são digitais, já existe um processo de espaço, né, digital, como foi a Scopus, é mais fácil, um pouquinho menos do que Dimensions, mas mais fácil do que a Web of Science. A Web of Science realmente pega um momento ainda muito inicial disso, tá ok? Você pode fazer as pesquisas por diversos tipos de termos, como colocados aqui, tá? Tem o ID da PubMed que eu posso usar o idioma, eu posso botar aqui os autores, número de subsídio, né, que seria número de financiamento, editor, DOI, tipo de documento. Posso fazer vários tipos de campos aqui colocados, né? O clássico de se fazer a pesquisa é por tópico. Tópico, na realidade, ele diz que pesquisa por título, resumo, palavras-chave de autor e keyword plus, que são as palavras-chave definidas pela base, ou seja, basicamente o que é chamado de tópico na Web of Science é o equivalente ao title, abstract e keywords das Scopus. Praticamente, tá? Porque na realidade ele vai um pouquinho além disso do que ele coloca aqui. Se você for ver o tópico aqui pedir um saiba mais, ele vai ter toda uma explicação, né, sobre como isso ocorre, de que maneira ele faz esse tipo de análise, né? Ele permite, né, que você tenha que você tenha já um processo nesse sentido de análise, mas ele fala, por exemplo, chama a atenção de que ele tem implicitamente, entendeu, o uso do operador AND, ou seja, quando eu coloco palavras aí jogados dentro da minha análise, ele considera implícito que eu estou utilizando o operador AND. Então, se eu boto, como ele está mostrando aqui, Rainbow, Trout, Fish, Farm, no campo vai ser equivalente a Rainbow, and, Trout, and, Fish, and, Farm. Ok? Tem as questões que você pode usar, né, ele chama a atenção de você poder utilizar caracteres especiais, tá? Para ajudar a sua análise, caracteres Coringa. Né? Então ele permite que você use esses caracteres Coringa e ele utiliza já algum tipo de lematização, tá? Ele já aplica regras de lematização logo de cara. Isso é muito importante de você levar em consideração, porque quando a gente faz a lematização, isso significa que aquela pesquisa que nós estamos fazendo, né, ela não necessariamente está pegando só aquilo que nós definimos no termo. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias pesquisas que puderam ser feitas em outros momentos, né, para coisa. Se eu queria considerar coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2, por exemplo, só uma pesquisa antiga que eu tinha feito, eu teria que colocar o OR para garantir, usando o OR, que este conteúdo ele não estaria sendo considerado como AND,
senão eu só vou ter um caso onde o artigo tenha coronavírus and Covid-19 and SARS-CoV-2. Vamos fazer essa pesquisa aqui para a gente iniciar a nossa análise, tá? A gente começar a perceber o volume de resultados que a gente tem. Nós temos aqui 16.602 resultados, beleza? Bom, a exportação, tá, desses dados, ela tem uma característica muito própria em relação ao que você tem nas Scopus. E essa é uma das grandes diferenças que a gente vai ver aqui. Enquanto nas Scopus a gente tinha aí uma situação na qual a gente podia pegar até 20 mil, né, resultados, ok? Contanto que a gente estivesse pegando só dados bibliográficos, ou até 2.000 se a gente estivesse levando também questões de referências e outros tipos de dados de interesse da gente para nossa categorização, ou seja, não é só uma pesquisa para levantar a referência que a gente pode estar interessado em baixar depois, etc., mas sim a gente quer fazer um estudo mais bibliométrico. A Web of Science ela vai limitar esse tipo de dados a serem baixados a 500. São só 500. Porém, existe na parte da exportação a possibilidade de você fazer o que ele chama de Fast 5K, ou seja, você exportar um arquivo separado por tabulações de até 5.000 registros. Para tal, você precisa ter um login na Web of Science. Você precisa se cadastrar na Web of Science para tal. Não é uma coisa impeditiva de nada, qualquer um pode fazer isso. E aí você amplia para 5.000. Porém, esses 5.000, os tais Fast 5K, eles são voltados também, da mesma forma como os 20.000 das Scopus, para um tipo de resultado mais geral que você utiliza para análise de referências e não para estudos bibliométricos. Para estudos bibliométricos, normalmente esse número de 5K ele não fica liberado para a gente. Ele é mais para esses tipos de revisões bibliográficas cotidianas que a gente faz. Beleza? Na outra parte, se você vai fazer um processo bibliográfico, aí você vai precisar usar de 500 e 500. Isso para a gente, no caso aqui de Covid, que eu levantei, fica muito difícil, né? Porque a produção é uma produção enorme, né? Eu não estou conseguindo ver. Nem se eu fosse pegar só 2020, eu conseguiria pegar isso, né? Eu posso fazer agora aqui algum tipo de recorte. Eu vou poder fazer um refino desse resultado. E esse refino desse resultado, você pode ver que ele vai seguir mais ou menos a mesma linha das Scopus. Eu posso fazer um refino por ano de publicação, eu posso fazer por tipo de tipologia documental, eu posso fazer por categorias da Web of Science, e é muito importante lembrar isso, a categoria da Web of Science é uma categoria que ela é definida por essa base. Então ela é própria dessa base. Como ela é própria dessa base, ela tem as suas diferenças em relação às das Scopus. Um exemplo muito interessante que eu vou citar aqui foi o exemplo de uma dissertação da qual eu participei, acho que foi uma dissertação, agora não lembro de cabeça totalmente, mas foi uma dissertação da Mel, que foi orientanda da professora Jaqueline de Leva, e que essa dissertação, na realidade, ela tratou da questão da paleontologia. E ela optou pela Web of Science exatamente porque existia uma característica, né, uma categoria específica na Web of Science sobre paleontologia, algo que não existia nas Scopus. Então, quando eu falo muito sobre essa questão das justificativas por escolhas das bases, a gente precisa ter isso em mente. Por exemplo, no caso dela, era absolutamente justificável que ela estivesse utilizando a Web of Science em detrimento de outras bases, quaisquer que fossem as bases, porque existia uma categoria que esta base oferecia para ela, entendeu? De separação de documentos que tinham a ver com a parte de paleontologia, né? Outra coisa que ele vai ver é a questão de organizações. Ele tem toda uma área de organizações e, de uma maneira geral, o tratamento de organizações feitos pela Web of Science é melhor do que Scopus. Então, se você quer fazer uma análise de organizações, talvez seja melhor você tentar utilizar a Web of Science, porque ela tem isso tratado de uma maneira um pouco melhor. Eu não vou dizer que é 100%, que é perfeito, porque isso pode ter problemas, né, na ponta, com alguns casos, principalmente instituições mais específicas, mas se você der uma olhada geral aqui, você vai ver, né, que ele vai estar
mais ou menos, né, parece estar um pouco melhor do que a gente teve no mesmo resultado que a gente tinha visto para Scopus em termos das definições do nível institucional a qual se dá esse recorte. Você vê que não aparecem aqui departamentos, etc. Normalmente ele está no nível institucional, definido dentro de um nível institucional relativamente bem feito, né? Isso é até uma coisa na hora que você vai fazer esse tipo de análise utilizando o Voice Viewer, o Voice Viewer ele não vai fazer aquele alerta que ele faz especificamente para Scopus, porque ele sabe que na Scopus isso não está tão bem feito, enquanto que aqui na Web of Science está mais bem feito. Então, caso clássico de análise utilizando Web of Science, quando a gente está fazendo análise querendo saber por organizações. E se a gente se interessa por essa colaboração dentro de um nível institucional, a Web of Science é uma base de dados melhor nesse sentido, né, do que a Scopus, por exemplo. Tem isso mais bem feito. Agências de fomento, por exemplo, financiadoras, né, a gente pode, vou só te dar fechar isso aqui, né, porque eu pedi para abrir, então tem que dar cancelar aqui. Aparecer os resultados todos aqui, eu vou abrir pelas agências financiadoras. Se eu pedir aqui mais também, de uma maneira geral, o nível de curadoria dos dados na Web of Science é entendido pelo campo como um pouco melhor do que a Scopus. Tá? A Scopus tem mais problemas nesse sentido. Ela nasceu na era digital, então é engraçado isso, né? Quer dizer, eu acho que talvez tenha uma... me dá sempre uma impressão de que o fato de você o fato de você, como base, ter uma origem numa época onde era necessário fazer muito esse tratamento do seu material quase que manualmente, isso faz com que essas bases tenham um histórico de curadoria de dados mais aprofundado, ok? Então você vai ter algumas situações onde isso vai ser melhor. Onde a gente vai começar a ter menos questões, a parte de autores, porque a parte de autores ela vai ter problemas em ambas as bases, né, de uma maneira mais geral. Claro que o uso de identificadores únicos para autores, como o OCID, como o próprio Research ID, como o Scopus ID, tem servido ao longo desse tempo para melhorias nesse sentido de todas as bases, mas assim, já acho que em autores há essa diferença, a sensação, né, empírica que eu tenho do uso dessas duas bases não me dá uma visão tão negativa ou tão diferente entre essas duas bases, né? Acho que cabe sempre o cuidado do olhar na questão dos autores em relação aos tesauros, né, para desambiguação disso, né, deduplicação na realidade, né, e evitar problemas. Títulos de fontes aqui também colocados, ele coloca as revistas, né, e aí você pode pedir também aqui para visualizar todas as opções que vai ter. Acesso aberto, títulos de séries de livros, editores, idiomas, né, índice do Web of Science, né, você tem várias opções aqui dentro em que ele está colocado, né. Você pode ver, por exemplo, que mesmo dentro da Web of Science, esses conteúdos eles podem estar em mais de um tipo de índice. Olha que interessante aqui, né? A Web of Science, quando ela pega a Core Collection dela, ela vai ter, né, vários tipos de índices possíveis onde esses conteúdos vão estar. Então existe o Science Citation Index Expanded, existe o Conference Proceeding Citation Index para Science, ou seja, eu já posso retirar a questão dos possíveis, né, das comunicações em congresso, simplesmente refinando por aqui, dizendo que eu não me interessa aquilo que está dentro desses grupos. Existe um voltado para livros, existe um para a questão de Current Chemical Reactions, existe também cada um desses temáticos que foram nascendo ao longo do tempo, né? A Web of Science tem uma história, né, que ao longo do tempo ela foi incorporando. Ela começa com Science Citation Index, depois ela vai colocando no Social Science, depois o Arts and Humanities, até entrar finalmente o Emerging Sources, né, que tentam ver exatamente essa questão de fontes mais chamadas fontes emergentes, que seriam aqueles conteúdos, né, ou aquelas fontes, né, no final das contas, que a gente tem, que ainda estão num processo de serem incorporadas para dentro da Web of Science em relação a outros produtos que eles têm, entre eles a questão do Journal Citation Index, né? Então eles começam montando esses emerging sources,
e depois eles vão botando, né, para dentro da base de dados e incorporando com outros produtos. Então vocês podem ver que basta aqui fazer um processo de refinar, né, que você pode fazer aqui. Então se eu chegar e colocar, por exemplo, 2020, né, e quiser fazer um refinar aqui, né, ele vai fazer um filtro nesse sentido. E a grande diferença aqui, né, é que você pode utilizar, né, o processo de refino, né, ele pode ir no sentido de você definir só aquilo, ou você pode até excluir aquilo. O botão que ele oferece aqui especificamente é sempre de refinar, mas se o seu intuito for o de excluir, aí você precisa abrir mais as opções e valores. Então, por exemplo, se eu quisesse ser o seguinte, que eu quero considerar que para mim, eu não quero, por exemplo, alguns tipos de fontes documentais porque elas não me importam. Então eu teria que entrar aqui em mais opções. Para quem, entrando aqui em mais opções, eu quero dizer o seguinte, olha, para mim, Proceeding Paper não me interessa, mesmo que ele esteja, né, lembra daquela situação, né, que ele pode estar dentro de um... aí você pode ser um Proceeding Paper, nesse caso, que saiu, mas eu não estou interessado. Como eu não está tendo, né, casos aqui nesse momento, eu vou retirar esse material para mim. Eu vou fazer isso. Aí aqui vai aparecer a opção de excluir. Ela não apareceria essa opção para mim, de excluir, tá? Eu vou poder ver isso a partir desse momento. Eu posso também analisar sempre meus resultados, da mesma maneira que a gente tinha uma opção de análise de resultados colocado nas copas, existe também o sistema de análise da Web of Science, ok? Mas aqui o refino, ele poderia ser feito aqui nesse ponto. Onde é que vai estar essa minha string, né? essa minha cláusula de busca, essa minha forma de fazer a consulta? Eu vou ter que mostrar aqui. E aqui a gente vai ver exatamente o que? Os resultados de principal coleção do Web of Science, ou seja, o Web of Science Core Collection, e qual foi a minha consulta. Este é o dado que eu preciso guardar aqui para colocar no meu paper, para colocar na minha dissertação, para colocar na minha tese. Eu tenho que dizer como é que foi essa consulta, o que eu pesquisei e aonde eu pesquisei, ok? Eu posso criar um alerta também disso para receber por e-mail. Eu vou receber esse e-mail dizendo para mim, eu não preciso fazer parte, eu posso ter feito esse processo tendo acesso ao café e eu não preciso depois disso de mais nada, a não ser ter um e-mail para receber um alerta. Esse alerta vai me dar informações muito básicas sobre esse conteúdo, não vai me dar mais aprofundados, mas pode servir para mim para um acompanhamento de publicações que estão saindo a cada momento, da mesma forma como eu tinha nas copas, ok? Basta fazer, né, esse processo. Se eu fizer esse processo de criar um alerta, eu vou ter que ter o tal do login. Para eu ter um login, eu vou ter que cadastrar um endereço de e-mail. Eu vou cadastrar um endereço de e-mail aqui com vocês, né? Botar o Fábio Castro Gouveia, né? Que é o gmail.com, que é meu e-mail dummy, né? Vou ter que se registrar, na verdade. Vou ter que Fábio Castro Gouveia. Repetir isso. Ok? Eu vou dar continuar. E aí ele vai mandar para mim um e-mail a partir daí. Eu vou primeiro fazer, acho que se não me engano, tem uma opção aqui que ele faz, que é uma janelinha de cadastro. E aí ele falou, tem que primeiro verificar o seu e-mail, vai mandar um código, né? Eu vou tirar isso, vou ter que tirar isso aqui da tela um minutinho, porque como eu vou receber o código, peraí, vou trazer lá o código no meu e-mail. Fica na minha outra tela para que não apareça para vocês, tá, gente? Peguei, recebi o código de verificação já aqui. E aí, só um minutinho que eu vou digitar o código de verificação. Vou botar o código de verificação aqui. Para não aparecer na tela de vocês aí. Aquela coisa, né? A gente tem que se preocupar para não ter... E aí ele vai me pedir uma série de outros dados que eu preciso colocar. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não tem nenhuma questão sensível. Eu vou mostrar aqui para vocês o formulário, então.
tá? Nesse formulário aqui ele vai pedir o meu nome, meu sobrenome, vou botar aqui Fábio, sobrenome Gouveia, vou botar um C aqui, vou criar uma senha, tá? Eu vou perguntar qual é a minha função primária, vou botar aqui que eu sou pesquisador acadêmico, vou botar como área de conhecimento, vou botar ciências sociais, e eu vou botar aqui, o meu software é outro aqui. Receber, materiais de treinamento sim, sempre é bom. Entrar automaticamente, eu vou dizer o computador público não quero, que ele entre automaticamente, ele vai botar termos e condições aqui. Vou dizer que ele aceita, aquela hora de fazer o sim, né? A gente tem. Deixa eu só ver aqui do outro lado se está tudo bem com a minha transmissão, né? Porque é muito importante isso. Tá tudo bem com a minha transmissão sim. Vou voltar aqui a minha telinha aqui para onde eu estou. Pronto. E aí aqui eu tenho que fazer provavelmente tem que enviar mudanças. Ver se ele vai aceitar tudo direitinho. Espero que ele aceite tudo bem, não crie nenhum caso. Se você por acaso já tem uma conta, eu vou dizer que não quero salvar essa senha. Se por acaso você já tiver uma conta em algum outro produto Web of Science, aí ele vai provavelmente dizer que você já tem um produto, tem que fazer um login, o sistema é um pouquinho diferente, tá? Mas se você não estiver começando do zero, que eu acredito que é a maior parte de vocês, o procedimento é esse. Vou fechar aqui. Ele vai fazer o processo do registro. Demorazinha aí, porque ele faz Pronto. Agora eu vou dar o nome desse meu alerta para enviar por e-mail. Vou dizer que esse alerta chama-se Covid-19. Tá? E eu disse que é esse alerta aqui que ele vai me mandar em relação às publicações de 2020 a partir de agora. Vou criar o alerta. E ele vai perguntar qual é a frequência. Ele está dizendo que vai dar uma frequência semanal para mim. Posso gerenciar esse alerta. Né? Não gerenciar alertas. E aqui eu posso mudar a frequência com que eu quero esse alerta, de como eu quero que ele aconteça, tá? Ele tem essa pesquisa falsa, tá dizendo, salva na verdade, está dizendo que é o Publication Year 2020, qual é a base. E nas mais informações eu posso aumentar aqui, fazer por exemplo, que não quero semanalmente, eu quero diariamente receber nesse e-mail, tá? Dando informações, eu não vou dizer que eu quero receber e-mails quando não houver resultados novos, porque para mim não faz sentido. Tá? Vou dar aqui refazer pesquisa e pronto. A partir daí eu já tenho um alerta colocado aqui para mim na Web of Science sobre tudo está saindo sobre um tema que eu quero. Tá? Beleza. Aí ele tem aqui tudo bonitinho, está dizendo só para ver as configurações em detalhes, se eu quero isso mesmo, né? Para pegar o tempo estipulado da base de dados. Aqui você vê, por exemplo, que eu estou dizendo que dentro do Core Collection que está sendo colocado, ele me dá sub-opções. Eu poderia chegar e dizer que só quero Emerging Sources, que é uma base que começa em 2015. Eu poderia dizer que eu só quero Conference Proceedings de Social Science, né, e Science, que é a partir de 91. Eu quero pegar só Arts and Humanities, eu quero pegar Social Science, Citation Index, eu quero pegar o quê? Né? Eu vou deixar no caso todos, porque todos me interessam, né, nesse caso. Agora, uma coisa que é muito importante levar isso em consideração também é que quando a gente vai fazer pesquisas sobre algumas dessas temáticas, a gente tem que lembrar que algumas das amostras do que a gente vai ter vão estar, obviamente, enviesadas pelo momento em que eles passaram a existir os índices. Então, por exemplo, o Emerging Science Sources Citation Index ele é de 2015 para frente, ele não existia anteriormente. Então, há uma mudança, quando eu vou fazer um Core Collection, entre o volume de coisas que eu estou conseguindo observar, porque passa a existir um índice que tenta ampliar essa visão do que a Web of Science está indexando. Ela não indexava tantas coisas até 2015. Então, se eu percebo, por exemplo, que em 2015 há uma mudança, por exemplo, para países emergentes, principalmente, em relação à sua cobertura, o seu posicionamento em termos da produção, pode ser influenciado pelo fato de eu estar fazendo esse levantamento na Core Collection, né, que inclui esse Emerging Sources Citation Index. Se eu, por acaso, estou vendo uma ampliação a respeito da questão das humanidades e artes a partir de 1975, ora, pois,
temos então aqui um novo índice que foi criado para artes e humanidades a partir de 75. Se eu começo a ver, por exemplo, uma questão de ampliação da área de computação, por exemplo, que é fortemente vinculada à questão de proceedings, né, indexados, talvez a questão de, a partir de 91, ter um Conference Proceeding Citation Index pode ter ajudado a ampliar esse tipo de visão. Então, tudo isso passa a ser importante. Ele pede para a gente salvar essas configurações, porque eu fiz esse tipo de... quis fazer essa edição, né? Mas se eu não tivesse feito a edição, você me teria um reporte semanal, que seria mais do que suficiente para quem está fazendo, por exemplo, a sua tese, a sua dissertação, ou está seguindo com a sua pesquisa, ok? Então, assim, é muito importante a gente lembrar que isso é uma ferramenta para a gente que serve, entre outras coisas, para manter a gente conectado em relação ao que está sendo produzido. E o Web of Science é uma ferramenta incrível nesse sentido. Podemos voltar para as nossas pesquisas. Eu vou voltar para os resultados aqui dos meus 2028, estão colocados, né, que permitem que eu faça esse tipo de acompanhamento, está mostrando aqui o que foi produzido em cada momento, né, tal, né, e colocado aqui. Isso foi publicado previamente, você vê já que está com datas de dezembro 16 de 2020, né? Nós temos sempre esse fenômeno do de volta para o futuro. Por quê? Porque o artigo que está colocado no Online First, no Ecosystems, Health and Sustainability, ele está sendo considerado uma produção do número de dezembro de 2016. 16 de dezembro de 2020, né? Está sendo considerado dessa maneira. Então ele vai ordenando isso. Isso tem possíveis questões aí. Pode ser uma estratégia da revista de repente querer aparecer primeiro numa busca como essa, porque quando ela joga uma data para frente, ela naturalmente, a ordenação inicial é por data de publicação, então ela ganha, né, esse protagonismo para ganhar algum tipo de maior visibilidade, como também ela causa uma certa, né, distorção em como vai ser a leitura do fator de impacto, eventualmente, desse conteúdo, principalmente quando joga para o ano posterior. Quando joga para 2020 ainda não faz diferença, tá? Porque só faz diferença na questão dessa ordenação. E isso tudo tem a ver com pequenas estratégias que a gente tem editoriais. É muito delicado a gente não levar isso em conta, né? De como as estratégias editoriais funcionam em certos momentos, né? Quando você joga para o ano posterior, você tem essa questão, né? Eu jogo o processo de leitura do meu índice de fator de impacto para um momento de melhor leitura também, né? Porque eu vou poder ter o pico das minhas citações sendo visto naquele momento. Então, assim, esse é um bom momento para a gente chamar a atenção da não neutralidade das bases nesse sentido, porque, primeiro, elas têm uma não neutralidade no sentido de que elas fazem escolhas, né? E isso, obviamente, causa alterações, né? E, ao mesmo tempo, você tem também as ações dos próprios editores, né, das próprias editorias científicas que vão, obviamente, tratar esses conteúdos, né, e a maneira como eles são disponibilizados e as informações que são ofertadas de forma a, eventualmente, maximizar resultados também. Então, pode não ter a gente não pode contar com uma certa ingenuidade, né, geral nesse sentido. Do momento em que você tem um processo como esse, em que ele pontua, ele tem valor, naturalmente você passa a ter também uma situação onde ele pode estar sendo manipulado. Talvez, pode ser que seja uma questão absolutamente justa, honesta, simplesmente tem uns números e os números precisem seguir adiante e a revista considere que não tem como, ela tem que encaixar no número, mas ela bota um online first, simplesmente, porém na verdade o número oficial é o número lá da frente, ou pode ser que seja uma coisa, né, vamos chamar assim, que tem alguma coisa por trás, né? Então a gente não pode também fazer acusações diretas sobre isso, mas a gente pode chamar a atenção de que isso leva a alguns tipos de consequências, ou seja, o fato de eu botar alguma coisa publicada dizendo que é dezembro de 2016, ela vai naturalmente aparecer primeiro nessa lista, né? Porque a classificação por data é esse primeiro default. A gente pode fazer a partir daí as classificações que a gente desejar para poder ver os nossos resultados e a gente pode também, inclusive, fazer essa análise desses resultados que a gente tem. Então, assim, indo para a primeira questão, que é a parte de refinar, vocês, acho que quem assistiu a live da Scopus vai entender que é a mesma lógica, né, que a gente vai ter aqui, né?
E a gente vai ter uma lógica aqui também de análise de resultados que vai ser parecido com isso. E tem que entender uma coisa, esses resultados que a gente vai poder ver aqui, e o criar relatórios de citações, essas coisas, são ferramentas que são ofertadas pela própria Web of Science. E assim sendo, são coisas que elas, quando muito, você vai utilizar numa introdução, né, do seu trabalho, numa primeira definição sobre como é que é esse campo que você vai fazer a partir daí a sua pesquisa, né? Isso aqui é uma coisa que é feita e ofertada naturalmente pela própria Web of Science. Então, se ela é ofertada pela Web of Science, ela, quando muito, vai para um relatório técnico, vai para uma primeira análise que você está fazendo, né, um primeiro olhar, né, para depois você entrar efetivamente na sua pesquisa, né? Mas você pode ver, por exemplo, que ele faz esse diagrama, é um diagrama aqui onde ele faz essa distribuição, né, pelas classificações das categorias da Web of Science, né? A gente pode fazer aqui, são 3.000 resultados, né? A gente vai poder ver essa distribuição aqui colocada, a gente pode ver pelo ano de publicação, vai aparecer tudo 2020, que afinal de contas eu pedi o recorte de 2020. Ele bota apenas isso, ele permite você fazer um download também dessas imagens, né? Você tem os tipos de documentos que ele vai poder mostrar, também nessa distribuição, que é muito interessante, fica muito bonitinho aqui para a gente ver tudo. Você pode ver que se eu somar isso aqui rapidamente, né? Early Access, Editorial Material, Article, né? Você vê que só de eu somar isso aqui, rapidamente deu mais do que 3.028. Isso significa que os tipos documentais, né, eles podem ter duplicação, né? Então, na hora que eu digo que eu tenho tantos artigos, tantos Early Access, tanto Editorial Material, tanto Letter, eu estou vendo que eles têm superposição. Isso tem um problema para exatamente esse tipo de gráfico que está sendo apresentado aqui. Então, se eu por acaso fosse falar de mapa de área, mapa da árvore que está colocando aqui, eu não acho correto utilizar mapa de árvore para coisas cujo total não vai dar 100%, né? Vai dar mais de 100%. Isso aqui deveria ser um gráfico de barras. Até porque no gráfico de barras você coloca que esses são os quantitativos e você diz que esse aqui, né, o somatório vai dar mais de 100% porque tem mais de uma categoria ali. Minha preferência seria pelo gráfico de barra. Não que eu não usasse até a mapa de árvore eventualmente, mas acho que já usei em alguns momentos por considerar que era mais fácil do ponto de vista das cores, né, da visualização. Mas é sempre mais importante de tudo chamar a atenção de que pode dar, né, esse tipo de gestão. E aí ele vai dar aqui uma coisa com organização, né, quais são as principais organizações, né, agências financiadoras, autoras, títulos de fonte, cada uma dessas opções aqui, né. E aí você pode criar um relatório de situações aqui também, que é bem bonitinho que ele faz, e que ele tenta mostrar exatamente qual é o perfil de situações que você tem desse grupo, né. Você vê aqui, olha, de número de citações por ano nesses conteúdos que eles receberam, como é 2020, né? Você vê que é natural que as citações estejam todas em 2020, porque eles não podem receber citações do ano anterior. Até pode acontecer essa maluquice, né? Por conta dessa história, né? Que a gente sabe, né? do ano de publicação. Mas ele vai dizer, ó, artigos que fizeram citação, sem autocitações, toda uma análise aqui colocada, mostrando, né, qual é o quantitativo de citações por ano que eles tiveram. Se ele tem esse artigo saiu considerado como 2020, porém teve 3 citações de 2019. Como eu disse, pode acontecer isso, né, por conta dessas discrepâncias em relação, né, ao ano de publicação das revistas, né, gera esse tipo de curiosidade, né? Média de citações por ano, que entrou no relatório aqui. Então, assim, no final das contas, a gente sabe que tem, né, todo um processo aqui que permite a gente, né, fazer uma análise desse conteúdo. Então vamos lá. A gente agora vai ver a questão da exportação desse material, né? Essa pesquisa que a gente fez, ela pode ser exportada, ela pode ir para o nosso gestor de referências, né? Tem várias opções aqui colocadas. Vou rodar aqui a pesquisa. E vamos chegar no resultado aqui, né? Tive esse resultado, né? Posso ver aqui as opções, classificado por data, etc. Né? Adicionadas recentemente. Aqui as ferramentas, que pode jogar para de novo, tem as pesquisas abertas, histórias, lista marcada, tem as classificações. Eu tenho a opção aqui de exportar.
Na hora que eu for exportar esse material, né, eu vou ter que ver, vou ter que selecionar aqui. Se eu selecionar só a página, não é o que eu vou poder fazer, só vai ter a página. Se eu por acaso pedir um exportar, ele vai ter as opções. Existe o Fast 5K. Nesse caso do Fast 5K, como eu tenho uma conta que eu criei lá atrás, ele vai ser automaticamente liberado para mim. Ele vai me dar só as opções separadas por tabulações para Windows ou para Mac, tá? Mas ele vai permitir gravar esse conteúdo de 5.000. É uma forma de eu conseguir um volume maior. Porém, a gente tem que lembrar que esse material será só de autor, título e fonte. Ou seja, ele serve para mim como uma grande lista de bibliografia possível, né, de eu estar utilizando. E ele vai me dar esses 5.000, né? Ele vai exportar para mim e ele pode também fatiar esse resultado. Como eu tenho menos, como eu tenho aqui os 16.000, eu poderia fazer o do 1 ao 5.000, depois salvar do 5.001 até o 10.000 e depois ir salvando. Eu vou exportar aqui primeiro. Ele vai enviar os 5.000 registros para mim. E ele vai fazer um download desse material aqui. Deixa eu ver só se vai lá para a caixinha de download. Está salvando lá os Saved Hacks, né? Ele salvou o primeiro aqui. Ok? Aqui normalmente quando eu for tentar resolver isso, eu vou botar aqui, por exemplo, Covid, né, 19 or coronavírus or SARS-CoV-2. Vou botar aqui, dizer que é was, né? Normalmente eu boto primeiro isso, mas tanto faz. Eu botaria no arquivo Z e estou dizendo que é de 1, na verdade eu vou botar de 1 a 5.000, né? Vai ficar para saber que é o FastK, né? Fast 5K. Então já sei quais são os conteúdos. E vou dizer que aqui o total, normalmente eu sempre boto o total com 1.600 e quanto? 1.662. 16.602. Eu já tenho aqui o meu arquivo salvo. Eu posso voltar para lá e dar fechar aqui. Vou novamente pedir um exportar Fast 5K. Aí ele vai dizer, bom, agora você quer exportar o que? Eu vou falar, agora eu quero de 5.001, né? Até 10.000. Tá? Mas para exportar, ele vai fazer a segunda parte dessa exportação. Ok? Ele vai lá fazer o processo. Enquanto isso eu vou dar esperar aqui, ver se ele começa lá, está salvando. Fecho, já vou preparar a nova exportação. Agora eu vou pedir o 10.001, né? 10.000 até 15.001. 15.000 na verdade, 15.000. Posso pedir para exportar e vocês veem que eu posso perfeitamente ir fazendo isso, né? Fechar aqui e vou terminar a minha exportação Fast 5K com 15.001 e vou pedir para ir até os 16.602 exportar. Aqui ele vai salvando, né, como 01, 02, etc, que facilita eu saber lá quem é quem. Eu posso agora só fazer renomear isso aqui brevemente, né? Vou botar aqui agora 5.001 para 10.000. Vou botar aqui 10.001 para 15.001. Vou botar o último aqui. E vou botar aqui esse último para 15.001, né? Até 16.02. E aí eu tenho tudo o meu conteúdo. Às vezes eu gosto de fazer também, só por curiosidade, né, para facilitar a ordenação, eu gosto de botar uns leading zeros aqui na frente, para ficar bonitinho. Aí ele fica ordenadinho, assim, fica mais ordenado. Coisa da cabeça de cada um aí em relação ao nível de toque que tem. Mas enfim, eu tenho aqui as minhas listinhas individualizadas. Se eu abrir esse conteúdo no Notepad++, trazer ele para cá, vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar aqui minha telinha para vocês verem.
vocês vão ver que ele vai ter aqui exatamente esse conteúdo, de maneira bem simples, tá? Ele vai ter aqui os autores, tá? Vai botar aqui depois o título do conteúdo, depois vai ter o título do paper, né? Mostrando mais ou menos qual é a edição, etc. Tá dando alguns outros dados, o DOI dele, qual é a data que ele tem aqui associada, né? No final das contas, ele coloca, né? Que é o dezembro tal, 20, número tal, e 2020, né? Que é isso aqui na verdade não é a data associada, mas é o volume, né, que eles usam aqui. E aqui ele tem todos os campos definidos para isso. Eu posso abrir isso, teoricamente, dentro do Viewer, né? Se eu desejar. Vou devolver minha janelinha do Pad++ para lá agora. Eu não vou precisar dela. Boto ela aqui para cima de volta. Né? E vou deixar aqui. Pronto. Bom, voltando aqui para o nosso caso da exportação. Né? Isso foi o que eu exportei, mas digamos que eu quero exportar muito mais do que isso. Digamos que o que eu quero é algo que me dê muito mais informação do que isso. Eu gostaria de pelo menos pegar, né, o abstract, né, as palavras-chave, etc. Bom, aí eu vou ter que mudar o meu tipo de exportação. Se eu for export 5K, export fast 5K, eu não vou conseguir, que é 5.000. Aí eu tenho que optar pela outra forma. E aí a forma que a gente tem de fazer essa exportação pode ser para o EndNote Desktop, se você tiver, o EndNote Online, se você tiver, né? Você pode utilizar, pedir para submeter para você por e-mail, mas existem os outros formatos de arquivo, que normalmente é o que a gente vai ter que utilizar para uma situação onde a gente esteja fazendo uma análise do VoiceViewer, por exemplo, né? E aí você vai ter que fatiar isso de 500 e 500. Então, vantagem fundamental da Web of Science sobre os corpos. O fatiamento nela é automático. Eu não preciso ficar sendo criativo para descobrir uma maneira de fatiar o meu conteúdo. Ele permite que eu vá fatiando. A desvantagem é que eu tenho que fazer isso de 500 e 500 e não de até quase 2.000 em 2.000. Certo? Mas em certos casos não tem jeito. Quando eu vou pegar um volume muito grande, de um determinado período que eu não consigo fatiar de nenhuma outra maneira, a não ser começar a utilizar revista científica, que já começa a ser um caso difícil, etc., acaba que na Web of Science é mais fácil. Então, você pode, na hora de gravar esse conteúdo, você pode escolher se você quer autor, título e fonte, que é o que vai no Fast 5K. Você pode pedir autor, título, fonte e resumo, tá? Eu posso pedir o registro completo, que aí vai pegar as palavras-chave, e posso pedir o registro completo e referências citadas. Se eu pegar o registro completo e referências citadas, eu vou poder fazer todas as análises disponíveis dentro do VoiceViewer. Se eu pegar o registro completo, aí eu vou poder fazer um pouco mais, né, de análises, que incluem também a questão de palavra-chave, né, inclui a questão do próprio resumo. Se eu conseguir só autor, título, fonte e resumo, aí eu vou conseguir fazer só a questão da coautoria e vou conseguir fazer alguns tipos de análise que a gente tem por título e resumo, né, que também é colocado ali. E se eu pegar só autor, título e fonte, eu só vou poder fazer coautoria. Ok? Então vou pegar um exemplo aqui com registro completo, né, e vou exportar isso, né, para ficar um arquivo grande, só para a gente ver. Não vou fazer o fatiamento total, vocês já entenderam como é que é feito um fatiamento, né, desses arquivos, né, mas você tem que botar outros softwares de referência nesse caso. E quando você bota essa opção, ele vai ter, se eu botar aí, registro completo de referências citadas, aí ele vai me dar essas opções aqui. E o que a gente costuma utilizar é o Win UTF-8, se por acaso estivermos trabalhando no Windows, ou Mac UTF-8, se a gente estiver trabalhando no Mac. Esses são os formatos que a gente costuma exportar, né? E a gente vai poder ver como é que faz essa questão de abrir no VoiceViewer até. Mas se você estiver usando Macintosh, você vai estar vendo separado por tabulações Mac UTF-8, preferencialmente, ok? Ok. Vamos lá. Vamos exportar ele assim. Ele vai perguntar se o processo for automático, ele vai fazer a exportação, vai dar esses primeiros 500, normal. Né? A gente já sabe qual é o procedimento, you know the drill, né? Você já sabe qual é o processo, né? You know the routine, como se fala também, né? E a rotina vai ser essa, só que agora eu vou pegar esse conteúdo aqui, dar o título para aproveitar um pouquinho, porque vai ser parecido. Aí eu vou dizer aqui que esse aqui é all e has.
sempre chamo a atenção disso, quando é o registro completo e as referências. Eu vou dizer que aqui foi do 001 até o 500. Esse total aqui é o que eu tenho disponível. Ok? Pronto. Temos aqui salvo esse materialzinho aqui. Vou voltar aqui para o Web of Science, para ver o Web of Science, e vou abrir aqui, vou fechar isso aqui, e vou abrir esse arquivinho aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ele vai abrir lá no meu Notepad++, e se eu abrir aqui vocês vão ver que, olha, tem muito mais conteúdo que ele botou aqui dentro. Você começa a ver que ele vai dizer quem são os autores, aí ele vai começar a ter também aqui o nome completo deles, vai começar a dizer também qual é o idioma, qual é a tipologia, qual é palavras-chave que foram encontradas, vai ter o resumo, vai começar a dizer de onde eles são, de que laboratórios, de que localidade. Ou seja, vai vir com todos os dados, vai vir as referenciadas, vai vir tudo. E aí nessa hora você vai ter material muito mais amplo para poder fazer sua análise se você estiver no trabalho mais centrométrico. Se você estiver só fazendo sua revisão bibliográfica, você não precisa disso. Você pode usar o FAST5K, né, que vai ser suficiente para você poder baixar esses artigos e depois ir atrás deles e começar a utilizar, atacar dentro dos seus gerenciadores de referências e coisas do gênero, ok? Vou tirar eles aqui, jogar ele lá para cima. E vamos voltar para a nossa página aqui do Web of Science. Pois muito bem. Tem uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês em termos de pesquisa. Porque lembra que eu falei da coisa da lematização, né? Então, tem situações onde ele tenta lidar com a questão do termo para poder colocar ele para dentro da pesquisa, né? E aí isso é só mais um... deixa eu ver. Sugerir automaticamente nomes de publicação, tá, vamos lá. Ele está aqui no tópico, né, que foi colocado. Eu vou fazer agora uma análise disso aqui, fazendo o seguinte: eu vou pegar um outro termo, eu vou botar aqui, eu quero que tenha computer, tá? Eu vou botar o termo computer, education, tá? E vou fazer aqui uma análise disso, nesse material aqui, e vou fazer a pesquisa por título, tá? Eu quero só no título, computer, e tem que ter and education, tem que ter esses dois termos. Eles não estão entre aspas, ou seja, eles não precisam andar juntos, mas eles precisam existir no título, tá? E, como vocês já viram, ele automaticamente vai fazer essa consideração de que o and está sendo utilizado, tá bom? Minha pesquisa aqui. E aí começa a me dar aqui os resultados. Aí você vê que, olha, que legal, computer, education, etc. Aí você vai dizer assim, opa, pera aí, olha só. Detecting, não sei o que, technology, não sei o que, retrospective of all volumes of computers and education. Como é que ele botou computers? Veja bem, né? Você lembra que ele faz a lematização. Então, ele, pela lematização, ele já faz um processo automático para o inglês, né, levando em consideração de que muito provavelmente isso aqui é o plural de computer, logo ele está ali dentro. Então, a lematização automática que é feita aqui dentro pode levar você a ser induzido a um erro, de achar que não estariam sendo considerados computers. Quando você bota o asterisco, é porque você sabe que uma simples lematização não resolveria, né? Por exemplo, computering talvez não fosse lematizado nesse momento, entendeu? Sei lá, algum outro tipo de conceito, né, que você estaria colocando, de grafia que fosse ligeiramente diferente, poderia não estar sendo considerada, mas a lematização para o inglês é feita. Então, isso, se eu for botar aqui, né, se eu botar entre aspas, isso obviamente vai fazer um pouco mais de limitação, né, mas isso tem que ver como é que vai ficar no final das contas. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, Computer Education, né, usando somente o título, e ele conseguiu, porque eu botei as aspas, né, levar em consideração uma terminologia um pouco mais fechada, né, vamos chamar assim. Só me deu 22 resultados, eu posso aumentar o número de resultados por página até 50, pode ser
Mas aí na hora que eu faço isso, entre aspas, eu já começo a fazer uma certa obrigação um pouco maior e diminuo a capacidade de lematização dele aqui, entendeu? Eu restringo essa lematização porque eu botei as aspas ali colocadas. Então isso vai fazer algum tipo de filtragem. Vou botar lá de volta. E eu vou botar aqui na minha pesquisa, né, a seguinte terminologia. Vai voltar lá para a pesquisa para mim. Que eu peguei. Acertou. Apertei o botão errado. Deixa ele voltar aqui. Eu quero fazer a pesquisa. Agora eu vou botar Computer and Education. Pesquisa. Motivo. Ele, por exemplo, ali dentro, o and education, ele não levou, mesmo botando entre aspas, ele não levou como, ele considerou como um termo, um caractere, por exemplo, né, que poderia ou não ser considerado, entendeu? Você vê que mesmo quando a gente bota coisas entre aspas, né, ele pode gerar uma situação de interpretação disso. Então, algumas dessas pesquisas, às vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente quer fazer a exigência de algum tipo de padrão para que isso funcione, ok? Bom, vamos ver um pouco de outras coisas aqui na pesquisa avançada. Na pesquisa avançada, ele vai me permitir fazer outros tipos de análises utilizando uma composição, né, desses conteúdos. Então, eu posso, por exemplo, botar aqui dizendo o que eu quero, né, dizendo, já fazendo algumas pré-restrições, né, já botando cada um desses campos, né, colocados aqui, tá, em que eu boto cidade, província, etc., né, que estão sendo colocados aqui, rótulo, suborganização, organização consolidada, que é o índice dele, que é muito melhor, né, eu poderia chegar e dizer o seguinte, eu quero CI igual a, vou botar aqui fazer a pesquisa, né, e aí ele me deu esse volume de 1400 né, já vai mexendo no meu resultado aqui. E aí eu vou ver essa produção daqui, International Journal of Modern Physics. Se eu clicar nesse resultado, eu vou ter uma visão sobre esse artigo, com alguns dados sobre ele, que mostram mais ou menos quem são, né, mostram várias informações de quem são essas pessoas, né, quem é que está aqui. E olha só, aí quando eu pedi Rio de Janeiro, ele levou em consideração que seria a cidade aqui de um dos autores. Então eu posso utilizar eventualmente outros dados para tentar fazer ainda recortes mais finos dentro dessa hipótese. Eu poderia chegar e dizer o seguinte, olha, eu quero a organização, quero que seja Fiocruz, mas só me interessa Fiocruz Rio de Janeiro, o campus que é do Rio de Janeiro. Será que isso vai funcionar maravilhosamente bem? Nem tanto. A gente sabe que dependendo da situação, se não for corretamente preenchido pelo autor, algumas coisas podem ser perdidas. Mas eu posso ver aqui no índice de organização, fazendo uma busca pelo índice de organização, né, tentar encontrar, por exemplo, quem é essa organização Fiocruz, para ver o que ele coloca, e ele está dizendo o seguinte, olha, tem o CDTS, ele considera que organizações têm esses resultados aqui, tem várias outras opções possíveis que são colocadas, mas eu vou colocar a Fundação Oswaldo Cruz como, né, esse meu conteúdo para pesquisa, tá bom? E eu vou transferir isso aqui para minha página de pesquisa. Tenta ver pelo Fiocruz algumas sugestões. Então ele fala organização Fiocruz, eu vou botar aqui and, e vou botar aqui na minha coisa, eu vou botar aqui city igual. Então eu gostaria de publicações que tenham sido feitas por pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, cuja cidade é Rio de Janeiro, que sejam da cidade de Rio de Janeiro. E aí ele vai me dar essas 20 mil resultados aqui, né? Pode ser que tenha o caso de que seja uma pessoa até da Fiocruz, que não é do Rio, porém a publicação tem alguém que também é do Rio de Janeiro, né?
Então isso pode acontecer também, mas isso já ajuda a dar uma pré-filtrada, né? Então vamos ver aqui o que vai estar nesse resultado aqui. Ele vai dizer, olha, temos aqui Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, mas você vê que ele também tinha outras pessoas que eram do Rio de Janeiro, então pode, né, eventualmente ser retirado isso. Então o que eu quero dizer assim, é que você tem possibilidades de refino aqui que realmente são incríveis nesse caso. Tá? É muito, muito interessante. Possibilidade de refino que você tem dentro da Web of Science. Ela tem várias opções de refino na pesquisa avançada, né, com dados que a gente normalmente até não esperaria encontrar com a mesma facilidade, né? Principalmente do ponto de vista das questões organizacionais, né? A estrutura organizacional ela é muito melhor. Tá? Eu posso até fazer uma pesquisa usando o código postal, se eu quiser. Entendeu? Uma coisa que não está da mesma maneira tratada e organizada dentro das Scopus. Você pode até colocar essas informações dentro das Scopus, porém ela tem a parte de organização como vamos dizer assim, um saco de gatos ali colocado com a informação que foi extraída automatizadamente, né? Ele não tem um processo tão bem definido, tão bem detalhado, né? Faz toda a diferença para a gente. Bom, a gente além de tudo pode fazer uma busca por autor, então isso pode permitir que eu tenha, por exemplo, uma busca por um autor principal que eu esteja interessado, né? E aqui eu vou ter que usar o last name, né, o first name, eu posso usar uma pesquisa para tentar achar o research ID ou o ORCID dessa pessoa. Vou botar aqui o sobrenome, vou botar Gouveia, vou botar o iniciais Fábio, né, vou botar Gouveia aqui mesmo e vou dar um encontrar para ver se eu acho esse pesquisador, né. Ele vai encontrar aqui Gouveia Fábio Castro, research ID e tal, né, ele vai mostrar que tem 3 documentos. Ele tem um outro alternativo aqui, que é esse daqui, que tem esses documentos, né, colocado, foi identificado curiosamente com um outro Research ID. Eu tenho que ver provavelmente como é que eu faço para juntar esses dois aqui, né, mais o trabalho para fazer aí de Research ID para resolver. Mas ele encontrou esse pesquisador e eu poderia fazer, a partir daí, selecionar ambos, selecionar tudo, marcar, selecionar todos e visualizar registro combinado. E ele vai me dar, né, o H index, né, vai me dar o número das citações, artigos que fizeram citações, né, vai dando aqui esses conteúdos, né, cada um deles que obteve, né, de resultados, né, do volume de citações obtidos ao longo do tempo. Tá bom? Bom, isso é o caso, por exemplo, como eu estou logado, eu poderia fazer essa questão do que foi reivindicado pelo autor para ver se está tudo corretamente, né, tal. Ele avisa que é o que é certificado, né, e aí a gente tem esse mapeamento, né, total desse pesquisador em si, ok? Isso permite também a gente desculpa, fiz uma besteira aqui. Isso permite também a gente ter, né, um acompanhamento sobre o que cada um deles tem, né, produzido. Se você tem algum autor de preferência, você vai ficar indo atrás. Bom, indo agora por último e não menos importante, a gente tem uma coisa que é a pesquisa por referência citada. Ele também permite fazer isso, tá? É uma possibilidade que você vai ter dentro da Web of Science, que você tem nas Scopus, mas isso está tudo combinado numa mesma janela nas Scopus, né? E aqui eu posso tentar ver, né, a publicação, qual é o autor citado, qual é a publicação citada, poder chegar nela, né? Eu posso, inclusive, né, ver o DOI citado para ver se foi feito, qual foi o falsificador, né? Enfim, tem várias maneiras de eu ver isso. E eu posso fazer uma pesquisa a partir daí, né, tentando ver com isso algum tipo de levantamento, né, por essas publicações a partir do conteúdo que está colocado dentro da Web of Science. Isso permite, obviamente, a gente ter uma visão muito interessante sobre como é que está tendo essa dinâmica, né, de uso de determinados conteúdos, e é também uma coisa muito bacana para você ter. Por último e não menos importante, para a gente fechar essa nossa jornada aqui, eu vou utilizar agora a pesquisa que junta mais de uma base de dados. Eu posso pedir todas as bases de dados ou uma base específica. Se eu fosse só para Cielo Citation Index, eu, quando fizer essa pesquisa, eu já não vou ter, por exemplo, a pesquisa por autor, eu já fico limitado ao período de ano, porque tem um período, né, do Cielo Citation Index 2002 a 2020 apenas, né, natural. Pesquisa de referência citada eu até posso fazer, eu posso usar uma pesquisa até avançada, mas vocês vão ver que alguns campos, eles passam a não existir para mim, né?
Então eu tenho um problema em relação ao que eu posso observar nisso. Então vou fazer uma pesquisa básica aqui usando o Covid e tal, a mesma coisa que estava sendo feita da outra vez. E vou no Cielo Citation Index. E aí eu vou ter esse resultado aqui do que foi encontrado no Cielo Citation Index, né? Ele encontrou um volume, né, de... Quanto deu? Deu aqui já o resultado? Não somou ainda, tá? Somando. 141 resultados. Se eu pegar esses 141 resultados e pedir, né, o que eu tenho aqui desse dado, peraí, deixa eu subir aqui. Eu posso fazer uma análise, né, do que tem nesse material, né? Posso ver o perfil, conforme está acostumado ali dos outros materiais. Ele vai mostrar lá dentro das categorias Cielo, que são próprias, porque a gente tem que entender que cada base vai ter seu sistema, né? Então nessa hora eu tenho o dado que vem da Cielo e tenho o dado que vem da Web of Science, e cada um tem o seu sistema próprio. Então se eu vier aqui por dentro da Cielo, né, ele vai ter as categorias próprias dela. Eu vou ter, por exemplo, deixa ele terminar de carregar tudo aqui. Voltando aqui o texto integral do Cielo, tá? Aí ele vai ter aqui o exportar também. Então se eu tiver as exportações possíveis, eu posso tentar exportar para outros formatos de arquivo. Ele vai me dar os registros todos aqui. Posso pedir que seja feito, né, com todo esse material, né? E aí ele vai me dar esse resultado a partir daí do que tem, né, do Cielo Citation Index, né? E vou conseguir exportar esse conteúdo para lá. Mas aí você vai ter o resultado que é do Cielo Citation Index com as características do Cielo Citation Index. Isso é importante a gente tentar entender isso, entendeu? Que ela vai ter suas peculiaridades em relação à base, que ela significa, né? Apenas tem a comodidade da gente pegar isso aqui e poder observar aqui, né, como ele está colocado, né? Tem Save the Hex aqui. Eu vou abrir o Voice Viewer brevemente aqui para vocês verem, né, como é que isso funcionaria. Aqui o Voice Viewer. E enquanto ele abre aqui, vou deixar ele abrir um pouquinho. Eu vou fechar ele aqui. Vamos voltar aqui para a pesquisa. Cadê você, Voice Viewer? Ô, Voice Viewer, cadê você? Bom, vamos lá. E você poderia fazer, se você pedir all databases, aí você vai acontecer o seguinte fenômeno, entendeu? Porque no Cielo Citation Index, né, você vai ter as características dele. Quando eu pego todas as bases de dados, aí ele vai limitar mais ainda as características que todas essas bases de dados vão ter em comum. Então, por exemplo, aqui na hora que eu fizer esse SARS-CoV-2, ele vai ter as opções aqui. Ah, apareceu o Voice Viewer. Né? Deixa eu só voltar para lá e o Voice Viewer me esperar um minutinho. Você vai ter as opções aqui, identificadores de autor, e você vai ver que ele vai ter DOI, grupo, endereço, ano de publicação, nome da publicação, mas ele já começa a ficar mais limitado em algumas pesquisas possíveis. Se eu chegar e fizer o download disso aqui agora, quando eu for lá pesquisa por tópico, ele vai me listar nesse resultado. Ele vai ter um número maior, né, de conteúdo. E aí, nesse número maior de conteúdo, na hora que eu vou fazer a exportação disso, ele vai ter diferenças em relação ao que pode ser exportado. Deixa eu só abrir aqui aquele arquivo que eu criei do mapa, né, e vou dizer que nesse caso é da Web of Science. Tá? Nesse caso eu posso pegar qualquer arquivo que seja oriundo da Web of Science. Vou pegar aqui nos downloads. Não, esse aqui. Downloads. Vou pegar esse Rex aqui. Downloads. E aí você vai ver que ele vai me dar
as opções, por exemplo, aqui vão ser ligeiramente diferentes. Concorrência, por exemplo, ele só vai me dar auto keyword, porque não tem keyword plus, entendeu? Só tem auto keyword para a interpretação do voice viewer. Se eu pegar, por exemplo, no citation, ele vai conseguir funcionar, no citation, etc. Não tem problema, mas especificamente aqui ele não vai ter o keyword plus, porque o keyword plus é da Web of Science, ele vai para a coautoria, né? E aí ele pode permitir todos esses tipos de análise. A partir daí, eu vou fazer um coupling bibliográfico aqui por autores ou organizações, acho que fica mais legal. Fazer só de brincadeira. Não next. E aí vamos dar aqui. Aqui eu vou ter, por exemplo, a questão das organizações, como foi gerada lá por ela, né? E aí vamos ver como é que vai funcionar. Ele mostrou aqui essa produção, né, feita pelos pesquisadores dentro da Cielo, como é que estão distribuídos, né? Tem a Universidade do Rio Grande aqui, colocados. Então tem ali uma Rio Grande do Sul. Daria para depois fazer um gráfico, com isso ficaria bonitinho. Enfim, cada uma dessas opções, no final das contas, é importante ver que ela vai dar essas diferenças em relação à exportação. Então, digamos que eu vou fazer uma exportação para outros formatos de arquivo e vou pegar os registros aqui colocados. Aí ele vai me dizer que ele vai até resumo agora. Por quê? Ai, caiu aqui meu microfone, peraí. Peguei novamente, botei. Deixa eu só ver se está... Ah, tá funcionando. Tá funcionando, beleza. Porque agora, como eu botei mais bases, ele começou a restringir, dizendo, olha, eu não tenho todos os dados para todas essas bases. E para todas essas bases eu já não vou ter uma série de outras coisas. Então só posso te dar autor, título, fonte, resumo. Então, para você conseguir pegar o máximo de cada base, aí o ideal seria você exportar individualmente essas bases para depois tentar fazer uma modificação delas, se elas tiverem os mesmos conjuntos, né? Como a gente pode ver, por exemplo, no caso da Cielo, a gente tem até alguns outros conjuntos possíveis que não seriam vistos, por exemplo, em outro tipo de exportação. Ah, ok. Temos uma pergunta. Fábio Matos Fernandes. Então, os operadores booleanos. Vamos lá, brevemente aqui. E também a questão desses truncadores. A Web of Science ela tem uma explicação bem legalzinha para isso. Ela, na própria base ela dá umas dicas sobre isso. Quando você vai fazer uma pesquisa, né, esses operadores booleanos, eles são muito importantes para permitir que você faça uma pesquisa mais combinada. Tem duas maneiras de fazer isso, né? Uma maneira é você ir fazendo essas pesquisas, né, individualmente, e depois você ir juntando elas, como a gente viu isso na Scopus, e aí pode ver outro vídeo que eu mostro isso. E a outra maneira é você escrever realmente elas, né? Se você for aqui em dicas de pesquisa, ele vai te dar uma breve listinha assim, né, para que a gente possa ver um pouco isso. Ele sempre chama atenção disso. A primeira coisa é essa história do and implícito. Significa, como eu tinha falado no início, né, que se você por acaso botar palavras separadas, na hora que você bota as palavras separadas uma das outras, ele assume que é um and e não que é um termo composto. Ou seja, se eu botasse, quando eu botei Computer Education, ele não assumiu que o termo era Computer Education. Ele assumiu que tinha que ter Computer e que tinha que ter Education. Ou seja, Computer and Education. O and é implícito para ele. Outras bases não têm and implícito, tá? Então você precisa declarar o and. A outra coisa é a questão do or. Eu poderia chegar e botar Computer or, que significa o em inglês, Education. E assim, se eu botar Computer or Education, o que vai acontecer é que ele naturalmente vai considerar uma coisa ou outra. Fora isso, ele vai falar um pouco sobre a questão dos bancos de dados, né, que ele fala aqui, criar o alerta de citação. Aqui ele não está falando dos truncadores. Vamos pegar aqui uma outra parte que ele vai falar sobre os truncadores, que é legal. Tá? Mas basicamente, os operadores de pesquisa que você tem é o near, né, que é o mais comum. Vou pegar aqui eles aqui para mostrar. Né? O near x, né, operadores diferentes podem ser utilizados. Vai ser o near, que é para dizer que é perto. Você tem o and, que significa, né, obrigatoriamente o fato de que tem que estar junto. Tem o or, né, que ele tem o fato de ser o ou. O not, que é uma negativa, ou seja, não pode ter alguma coisa. Tá? Ele tem também o same, que se não me engano, o same há muito tempo que eu não uso, eu estou até na dúvida do same, mas
Ó, encontra registros contendo todos os termos dentro de um determinado intervalo de palavra. Então, ó, hit near /3 transfer, olha que legal. Você vê, o near /n, que seria o número, né, que eu não costumo usar, então acaba que a gente não lembra muito. Significa que ele tem que ter no máximo, né, um intervalo de palavras de tantas palavras. Ele não pode estar mais distante mais do que 3 palavras, né? Então, se eu botasse near /1 transfer, significaria que hit e transfer tinha que estar no máximo com uma palavra no meio disso, tá? Same pode ser usado para encontrar termos na mesma linha do endereço, por exemplo, USP, same universidade. E eu acabei não botando a tela aqui para vocês, mas assim, eu consultei, ó, porque eu dar crédito aqui nisso, eu consultei por um acaso, fiz uma busca, e na busca eu encontrei uma palestra que tinha sido feita pelo Eduardo Graziosi Silva, bibliotecário, tá? Sobre pesquisas em bases de dados Web of Science e I3E Explorer, né? Então tinha nesse material deles aqui que eu encontrei online brevemente, tinha essa explicação do near e do same. Eu não, realmente, como eu não tenho costume de usar, nem sabia. E aí foi boa a pergunta. Você vê como é que as perguntas às vezes fazem a gente aprender umas coisas novas. Olha que legal. Tinha o mesmo título, aquele caso que eu tinha citado antes, de eu chegar e pesquisar Fiocruz, né? E eu queria garantir que a Fiocruz fosse do Rio de Janeiro. Se eu botar Rio de Janeiro sem usar same, né, eu não consigo obrigar que ele esteja dentro do mesmo lugar, entendeu? Basicamente seria isso, dentro do mesmo campo. Então é uma forma de eu tentar preservar, né, o termo dentro do mesmo campo, dentro de uma mesma condição. Em relação à questão do OR que você citou, você botou uma busca aqui. Eu vou copiar a sua busca aqui para dar uma olhada nesse resultado. Vou pedir que eu quero o tópico. Eu vou tirar essas configurações daqui. Pronto, vamos lá, pesquisar. Tópico, botei o SARS-CoV-2 conforme você fez e vamos ver direitinho, tá bom? A busca foi avançada entre os anos 2009 e 20 e foram dois só para complementar a informação. Ok, vamos ver. Ele me encontrou 2.667, na verdade 2.950, né? Mas é porque aqui seria o 627. Se você for ver bem, realmente os 2 últimos anos dá isso. Tá certinho. Vou refinar. Eu consegui o mesmo dado que você. O que você está tendo de diferente? Vou imaginar aqui que você está dizendo que talvez tenha um problema em relação a você botar o OR e estar pesquisando resultado menor. Eu imagino que não, vamos ver. Esse resultado aqui, por exemplo, está correto. Ele está dando coronavírus 2, Covid. Aquele que eu fiz lá, quando eu fiz da outra vez, só para chamar a atenção, eu botei coronavírus, tá? Eu não botei coronavírus 2, eu botei coronavírus, entendeu? Então, com isso, o número de resultados vai ser muito maior, porque eu vou pegar todos os tipos de coronavírus e não exatamente o coronavírus 2, esse coronavírus 2 que a gente está falando aí. Que eu acho até que não sei se ele está sendo citado como Coronavirus 2. Eu acho que essa seria uma string equivocada para essa busca, usar Coronavirus 2. Não me parece que seja esse o padrão. Mas enfim, acho que aí precisa ter uma depuração que você pode ir adiante, né, desenvolvendo. Mas o meu dá 16 mil e não dá esses 2 mil e tanto que você deu, porque eu estou usando o termo coronavírus. E o termo coronavírus pega outras publicações. Você vai ver que deu pouca publicação a mais em 2020, né? Foi para 3 mil e pouco, mas esses a mais que estão indo para mim com o termo coronavírus, eles não necessariamente são do Covid-19, né? Podem ser, por exemplo, de coronavírus canino, né? Você vai ver que vai aparecer aqui, por exemplo, muito provavelmente em alguma parte de tipo de fonte, etc., Journal of, alguma coisa que não seja de virology, mas seja de veterinária, entendeu? Isso pode acontecer, entendeu, Fábio? Então isso não é uma coisa impossível de acontecer, não, né? Em relação à questão dos booleanos, né, dos truncadores, normalmente asterisco
classicamente significa qualquer número, qualquer cadeia de caracteres, e interrogação significa apenas um caractere a mais. Esse é o clássico, né, do caso. Mas pode ser que tenham interpretações ligeiramente diferentes. O Laboratory Animal Science está aparecendo aqui, no meu caso, né? Vamos ver se tem algumas outras coisas da área de veterinária aparecendo. Se eu fosse para a parte de áreas de atuação, apareceria aqui Veterinary Science, está vendo aqui, ó? Quase 2.000 nessa área. Então, se eu refinasse para Veterinary Science, provavelmente eu teria aí um recorte desses registros, retirando algumas dessas coisas, ok? Ele também chama a atenção que ele tem uma ordem de prioridade dentro da questão dos booleanos, o que ele considera primeiro, mas eu geralmente recomendo que as pessoas utilizem parênteses para ir dando prioridade para cada uma dessas coisas, tá? Se você, por um acaso, não botar os parênteses, você pode ter problemas, porque você fica contando que ele vai fazer a prioridade e ele pode não fazer corretamente a prioridade, tá? Então eu não recomendo que você considere a prioridade como sendo uma questão nesse caso, tá? Sempre use parênteses para poder ir fazendo as coisas e fazer as delimitações dos seus grupos, tá bom? Tá? Avisando então, mais uma vez para vocês, tem um vídeo explicando como faz o acesso café, bonitinho já separado. Tem um vídeo falando sobre as copies também separado, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula, até a próxima live.